A paz do Senhor, irmãos. Estou feliz e contente por ter sido desafiado por um companheiro meu de ministério, Diácono Destival, e como eu não fujo de um desafio, eu gostaria de estar então cumprindo esse desafio que foi proposto a mim na rede social Facebook. Eu estarei lendo então para a nossa meditação Lucas capítulo de número 4, versículo 38 e o versículo 39. Em nome de Jesus diz assim a palavra. Versículo 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão se achava enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Queridos, quero retratar de uma forma bem ilustrativa essa passagem. Eu já ouvi várias pregações sobre essa passagem e até ouvi algumas piadas, né? Dizendo que Pedro, depois que Jesus foi à casa dele e curou a sogra, o relacionamento de Jesus com Pedro mudou. Pedro ficou muito triste porque queria que a sogra, falecesse, mas Jesus vai lá e cura ela. Então a gente vê algumas brincadeiras com relação aos textos bíblicos, que fala que houve até um problema de relacionamento aí com Jesus e Pedro pela cura de sua sogra. E claro que isso é uma brincadeira, e eu já ouvi várias pregações com relação a esse texto. Esse texto ele é rico, e é rico em detalhes que demonstram a nossa vida, como ela era e como ela é a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus. E é sobre essa ótica que eu quero trazê-los para a meditação e a reflexão desta noite. Então, pagando aí o meu desafio, Diácono Destival, eu quero meditar nesses dois versículos de Lucas 4, versículo 38 e 39. De uma forma ilustrativa, podemos assim dizer que Jesus sai de um culto na sinagoga no sábado de manhã. Ele estava acompanhado de Pedro, Tiago, João, seus discípulos, e ele se destina à casa de Pedro, Simão Pedro. Aqui nessa primeira parte do versículo, eu já tiro um texto, eu já tiro uma lição de que Pedro certamente havia convidado Jesus e os outros amigos, os discípulos, para visitarem a sua casa, de repente para almoçar ali, para passar um sábado agradável à presença deles. Então a gente já nota uma comunhão, uma amizade, um convite de um irmão para com o outro, mostrando o amor, mostrando o afeto, mostrando a comunhão, o carinho que existe entre os irmãos. E Pedro, ao convidar Jesus, Tiago e João para participar desse momento do sábado ali na sua casa, ele imagina que as coisas na sua casa estão tudo bem. Ele encontra junto com os discípulos, junto com Jesus, entra à sua casa, ele imagina que ali na casa as coisas estão indo tudo bem, de repente quando chegar lá vai encontrar um almoço, tudo preparadinho, tudo bonitinho, e nós vemos que ao chegar à casa, Simão se depara com uma situação muito difícil. Ele entra à sua casa e ele encontra sua sogra numa situação muito delicada, uma situação muito difícil. Ela estava enferma, como o texto diz aqui, uma febre muito alta. Então, é interessante aqui nesse texto que está retratando que a sogra de Pedro morava com ele na sua casa. Eu quero entender que havia um bom relacionamento entre eles. E Pedro esperava que as coisas na sua casa estivessem tudo legalzinho para receber os seus amigos, de repente com um almoço bonito, gostoso, mas infelizmente alguma coisa acontece, a enfermidade entra na sua casa e a sua sogra ela está ali então acometida de uma enfermidade. A febre, na verdade, não é uma enfermidade. A febre ela só está ali manifestando, dizendo que algo dentro do corpo da pessoa não está conforme, não há uma conformidade, há uma infecção, uma contaminação, um vírus, Alguma coisa está dizendo que não está legal e ela reage dessa forma à febre.
Então nós vemos que a sogra de Pedro, ela estava contaminada. Ela estava com alguma infecção. Uma criança, quando está com febre, faz exames de sangue, exames de urina, para saber onde é que está a infecção e assim possa ser tratada. Da mesma forma era a sogra de Pedro. Diferente dos nossos dias, onde a medicina está bem avançada, naquela época as coisas eram mais difíceis, né? E a sogra dele está lá e se encontra estendida. Jesus chega, também se depara com aquela situação, e nós vemos aqui que Jesus, ele no verso 39, mostra um interesse por aquela mulher. Então nós aprendemos aqui, até agora no versículo 38, que ela estava infectada, havia um vírus, havia uma infecção nela, e Pedro, ao levar Jesus para a sua casa, Jesus chega à sua casa, encontra a mulher encamada, e nessa situação ele olha para ela. Que nós vemos o interesse do Senhor Jesus na vida daquela mulher, né? Nós aprendemos aqui que Jesus ele está totalmente interessado naquela mulher, como também ele está interessado em nós, né? E nós vemos aqui que Jesus ele se aproxima dela. Jesus demonstra um interesse por ela. Jesus ele vai ao encontro dela. Jesus chega-se próximo dela. Aqui no versículo 39 mostra que ele, inclinando-se para ela, louvado seja o nome do Senhor, porque nós vemos aqui o interesse do Senhor Jesus sobre a vida, sobre a saúde, sobre aquela mulher, sobre a libertação daquela mulher. Jesus, continuando a leitura, repreende a febre. Nós vemos aqui o verbo repreender, mostrando uma ação por parte de Jesus, mostrando que todo o poder, toda a autoridade é dada a ele. Quando ele se aproxima dela, nós vemos aqui que não houve nenhum impedimento por parte de ninguém. Jesus estava livre para agir. E quando Jesus está livre para agir, não há nenhum impedimento, ele se demonstra interessado, ele se aproxima da mulher, ele não é impedido por nada e nem por ninguém, ele se demonstra então o afeto àquela mulher, ele repreende pelo poder que existe nele, e aquela contaminação, aquela infecção, naquele momento ele deixa de existir, porque diz a palavra que ele se abaixou e ela logo se levantou. Outros textos bíblicos dos evangelhos falam que ele pega na mão dela e aí a febre passa na hora, ou seja, Jesus Cristo ele retira, ele liberta, ele traz a cura para aquela mulher. Diz aqui continuando o texto que ela se levanta no mesmo instante, ou seja, ela já é curada instantaneamente e começa a servi-los. Então eu entendo aqui que Pedro havia convidado Jesus para almoçar, porque ela começa a servir a Jesus e aos discípulos, né? Então, quais são as lições que nós podemos tirar destes dois versículos de Lucas 4, versículo 38 e 39? Primeiro, Jesus se interessa por nós. Segundo, nós todos um dia fomos infectados pelo pecado de Adão, pelo velho Adão, e nós somos contaminados pelo pecado, e nós necessitamos da presença do Senhor Jesus para sermos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe outra forma de ser liberto, não existe outra forma de nós sermos sarados se não for pelo Cristo, pelo sangue que Jesus Cristo derramou no Calvário por cada um de nós. E aqui, essa mulher está representando cada um de nós, mostrando que nós somos infectados pelo pecado, mostrando que nós somos debilitados, mostrando que nós não somos praticamente nada. Mas aqui mostra um outro lado, mostra um lado de um Deus que nos ama, de um Deus que se aproxima, de um Deus que quando ele não é impedido, ele age de uma forma poderosa, que ele tem poder para tirar toda essa contaminação, esse vírus, essa infecção, e sermos restaurados instantaneamente pelo seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que após a sua libertação, após a sua cura, ela começa a servir a Jesus e aos discípulos, porque aqui o verbo está no plural, servi-los. Então eu entendo e eu gostaria de compartilhar com vocês essa meditação de que ao sermos libertos pelo Senhor Jesus, ao sermos desinfectados pelo vírus do pecado, pelo poder que existe em Jesus, nós temos uma obrigação
de servir a Jesus e servir aos nossos irmãos. Por quê? Porque ali está representado Jesus, o Deus, e também está representado os homens, o nosso próximo. E Jesus Cristo deixa muito claro, ao exemplo, resumindo os 10 mandamentos, que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. E aqui nós vemos essa mulher, ao ser liberta pelo poder de Jesus, ela começa a servir a Deus, o Cristo, e ela também começa a servir aos discípulos, Tiago, Pedro, João. Então nós aprendemos aqui que, pelo poder do Senhor Jesus, nós somos libertos. E somos libertos para servir a Jesus e para amar o nosso próximo também. Eu compartilho então esta mensagem com vocês e eu espero que Deus possa edificar grandemente a vida de vocês, as nossas vidas. E diante desses 2 versículos eu deixo essa meditação de que um dia nós somos infectados, mas Jesus Cristo nos libertou para servir a Ele, para amar a Ele, para adorar a Ele e também para servir os nossos irmãos também. E essa é a grande lição que eu entendo, que eu aprendo nesses 2 versículos de Lucas 4, versículo 38 e 39. Então, Decival, eu quero te agradecer pelo desafio e dizer que estou muito feliz por poder ter sido desafiado e estar cumprindo esse desafio. E agora eu quero repassar esse desafio para 3 pessoas que eu gosto muito, que eu amo muito e que também têm o mesmo ministério que nós. Eu desafio o pastor Silvio Gonçalves, eu desafio Tiago de Londrina, diácono Tiago, e desafio também o Paulo Murbach a também estar lendo a palavra de Deus e também estar trazendo uma meditação sobre esses textos para as nossas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.